A paz, igreja. Pode sentar em nome de Jesus. Isso aí é verdade. Esse bilhete é verdade. Tive a oportunidade de, domingo retrasado, estar lá em Olambra. Foi uma bênção. O Senhor falou aos nossos corações de forma grandiosa. Fui lá na casa. Qual o nome da irmã? Eu esqueci, pastor Itamar. Neia. Foi uma bênção lá. Chegamos lá, tinha um banquete, tinha porco, tinha um monte de coisa boa. Eu falei assim, irmã, mas só veio só nós, eu, o pastor Itamar, a Lídia, a mãe dela e o Douglas, né? Vai vir mais gente aqui, porque o banquete era muito grande. Então, nós ficamos conversando, passamos o dia, conversamos. Conheci Olambra que eu não conhecia, então fui em alguns lugares por lá. À noite nós estivemos ministrando. Domingo passado, estive ministrando essa palavra aqui, à noite, e hoje propôs o Senhor ministrar essa palavra novamente. A palavra do Senhor se renova a cada dia. O pastor Itamar, ele já pode pedir música no Fantástico. Já foi 3 vezes. O Douglas também. E a Lídia, que está em casa, que ela mandou mensagem também. Mas é uma palavra e, na verdade, é um testemunho. O Senhor, quando eu estava em meio ao processo, Ele falou ao meu coração que, no final de tudo, eu ia poder testemunhar isso. E que essa ministração que Ele ia me dar iria edificar vidas. Iria curar vidas. E aí, quando a gente está no processo, as coisas vão acontecendo, nós não entendemos. Mas nós sabemos que depois, no final, quando chega no propósito e quando nós podemos testemunhar, vidas são edificadas, são transformadas. A Lídia até me disse, a sua ministração lá em Olambra, algumas pessoas mandaram mensagem. No culto de domingo também, quando eu estive aqui, algumas pessoas também falaram comigo. Mas não para me engrandecer, mas é porque quando a gente vê que aquilo que o Senhor promete se cumpre, é muito gratificante. E não foi ninguém, Deus não usou ninguém para falar comigo. Foi eu lá na minha casa e Ele falou comigo. Olha, você está questionando muitas coisas agora, mas lá na frente esse testemunho vai edificar vidas. E cá estou eu nessa manhã, amém? Abram suas Bíblias em Gênesis 45. Te engrandeço, Jesus, eu exalto o teu nome, Pai. Fala conosco, Jesus, fala com a tua igreja nessa manhã. Gênesis 45, versículo 1 e 2 diz assim: José revela a verdade. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que estavam ali e gritou: saiam, façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Amém? Eu coloquei um tema para essa ministração, e aí, ao decorrer da ministração, e aí, como essa ministração é a 3ª vez, nós vamos moldando ela, e aí eu encurtei um pouco mais, porque senão o testemunho ele é muito longo. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco. E eu coloquei o tema como: o Senhor quer nos curar, o perdão cura. Amém? Você crê nisso? Repita assim comigo: o Senhor quer nos curar, o perdão cura. Amém? Nessa caminhada que nós estamos e vivenciamos com o Senhor, Ele sempre deixou muito claro que nada seria fácil. Vai ser fácil, você vai vir para a igreja, vai ser tudo fácil, vai ser tudo tranquilo. O Senhor nos garante que nós teríamos momentos difíceis aqui nessa terra. Momentos de tribulação, de tristeza, de decepções, de amargura. Nós teríamos momentos onde nós iríamos nos confrontar, teríamos momentos a qual nós iríamos nos decepcionar com pessoas, seríamos trapaceados. Mas em tudo o Senhor nos garante que Ele estaria conosco. E o mais importante que eu quero trazer para nós nessa manhã é que nós precisamos nos posicionar como José se posicionou. Fácil não é. Se nós olharmos, eu vou trazer alguns trechos da história de José, mas se posicionar como José se posicionou não é fácil. Mas nós sabemos que o Senhor está ao nosso lado e Ele quem trabalha e faz justiça por nós. Então,
Lá em Gálatas 20, Gálatas 2:20, diz que não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então não é mais a minha carne que precisa e tem que se sobressair, mas é o Senhor que precisa se sobressair na minha vida. Mas na prática é muito difícil nós exercitarmos isso, não é mesmo? Nós somos falhos, nós somos falhas, nós somos pecadores. Nós temos uma vida corrida, uma vida atípica, uma vida onde acontecem muitas coisas que vêm para nos confrontar. E é nesse momento que nós, como igreja, nós, como servos do Senhor, precisamos nos posicionar e sempre dizer: ó, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, lá em Gênesis 37, nós começamos... E aí eu quero avançar um pouquinho na parte da história de José. Então, José é um dos filhos prediletos de Jacó. E aí com a sua esposa, a qual ele sempre amou, que é a Raquel, ele vai lá e presenteia um dos filhos dele. Então ele tem um monte de filhos e ele escolhe José para presentear. Então ele presenteia ele com uma túnica. Os outros irmãos olham, como os irmãos conhecem, e ficam o quê? Como? Com inveja. E ficam: mas por que ele? Deve ser o prediletinho da mãe. Hoje eu tenho também, nem falei, mas tem a minha mamãe que está aqui hoje, a minha irmã, minha prima. Eu comentei com elas, falei: ministrei em Olambra, vou ministrar lá, o pastor me convidou. E aí elas vieram aqui. Então são pessoas mais que importantes na minha vida. Pessoas que acompanharam o meu processo. Então tudo que eu vou dizer aqui, elas sabem muito partes. Tem coisas que foi muito só eu e Deus mesmo. Que às vezes nós não queremos falar, né? Às vezes nós queremos desabafar. Tem até um louvor que fala: desabafa, conta para Deus, aquele que de fato vai poder te ajudar. E às vezes as pessoas falam assim: eu não vou desabafar para fulano, até mesmo para o meu esposo, porque ele não vai conseguir me ajudar nesse momento. É um momento de conflito meu. Mas aí voltando aqui para a palavra, tem as mães não falam, mas sempre tem um filhinho predileto. No caso, eu e minha irmã, sou eu, né, mãezinha? A Daiane é comportadinha e não sei o que lá. Ontem eu estava na casa dela, ela é faladeira. Nossa, Daiane, já não deu sua hora de ir, não? Você fala, só você quer falar aqui em casa. Mas Jacó, ele presenteia um dos seus filhos prediletos, e ele dá essa túnica de presente, os irmãos ficam enciumados. E aí José, ele vem, se depara com os irmãos e fala: gente, eu tive um sonho. Olha, eu sonhei que nós estávamos no campo e um feixe que eu estava, ele se pôs no centro, ele se ergueu e os demais feixes se encurvaram diante dele. E aí os irmãos já: e aí, agora você quer dizer que o quê? Que nós vamos ter que se encurvar diante de você? Você já é filho predileto, já é filho favorito, e ainda nós temos que se curvar diante de você? Aí depois José vem com outro sonho. Gente, eu tive outro sonho. E eu sonhei dessa vez que o sol, 11 estrelas e a lua se encurvavam diante de mim. E aí o pai falou assim: você quer dizer que eu, seus irmãos, sua mãe, nós vamos precisar se encurvar diante de você? E isso ele ficou pensativo. Então aí Jacó fala assim, ele envia José e fala: José, vai lá. Vai atrás dos seus irmãos que estão apacentando o rebanho. E lá ele se perde. E aí depois ele encontra um moço e consegue e acha os seus irmãos. Visualiza os seus irmãos de lado. E aí eu imagino ele dizendo assim: olha, achei meus irmãos. Os irmãos visualizam ele de longe. E logo ele fala: ixi, lá vem o sonhador. Lá vem aquele que vem com aqueles sonhos mirabolantes. Lá vem ele atrás aqui, veio atrás de nós. E aí os irmãos se reúnem, então vamos matá-lo. Um dos irmãos não concorda e fala assim: não, é sangue do nosso sangue, é da nossa família, como que nós vamos matá-lo? E aí eles conversando, eles colocam ele dentro de um poço sem água. E o primeiro ponto que eu quero trazer para nós aqui nessa manhã na minha iniciação é que a raiva, a amargura, o ódio, eles vêm sobre as nossas vidas e ele acaba trazendo consequências para a nossa casa. Ele acaba trazendo consequências para o nosso casamento. Ele acaba trazendo consequências para o nosso ministério. Ai, Daiane, mas eu sou humana, eu erro, eu falho, eu falo coisas que não devo. Às vezes meu coração age mais forte do que eu. Eu sei, eu também passei por isso.
E às vezes nós queremos resolver as coisas na força do nosso braço, assim como os irmãos de José também quis resolver as coisas na força do braço. Só que lá em Gálatas 5:22 diz que nós precisamos do fruto do Espírito, que é os frutos do Espírito, que é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, para lidar com as situações das nossas vidas até a volta de Jesus. Ah, mas não é fácil. Não é fácil mesmo. A Lídia, conversa bastante com ela, a gente brinca. Nós temos um gênio forte, né? Um gênio que a gente quer agir logo. Um gênio que eu não quero ouvir. E eu contando uma situação para minha mãe ontem. E aí minha mãe e minha irmã começou a rir. Eu falei, mãe, mas se não é o Espírito Santo na minha vida, pois bem, pois que eu ia falar umas verdades. Falei, mãe, é uma parte que Deus me trouxe, eu trouxe na ministração. Aqui os irmãos de José, eles queriam agir pelo impulso deles, agir na raiva, agir em tudo que estava acontecendo, porque eles estavam enciumados, eles estavam com inveja do irmão deles. E aí nós podemos ver, avançando aqui um pouco, que José, ele é vendido para os mercadores israelitas. Então José vai para o Egito, eles matam, e aí eles colocam sangue na roupa dele, pegam a túnica, certo? E levam para o pai, e já vão com um plano feito. Eu acho, olha, que veio um animal e comeu e matou José. E aí a palavra do Senhor diz que Jacó, como era um dos seus filhos prediletos, chora muito. Então a trajetória de José, então ele teve a armadilha com a esposa de Potifar, então proposta, assédio, ela queria, porque queria de todo jeito ele, e ele se resistiu. José, ele é preso, mesmo dentro da prisão o Senhor usa José de uma forma grandiosa, até para mostrar que mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio às dificuldades, o Senhor está presente, ele tem poder para honrar. Depois o José, ele revela o sonho de Potifar. Ele revela primeiro os sonhos, na verdade, do copeiro, do padeiro, depois de Potifar. Depois é promovido a mordomo, depois auxiliar do pessoal do chefe. E aí, um segundo ponto que o Senhor trouxe ao meu coração. José, ele estava vivendo um processo que nem ele mesmo estava entendendo. José sai de um lugar onde ele se conhece, sai de perto da sua família, não porque ele queria, mas por conta de tudo que aconteceu, que eu relatei aqui. E José se depara num lugar diferente, com pessoas diferentes, vivendo um processo a qual ele não entendia. E um dos pontos que eu coloquei aqui, que o processo é ambiente sem muitas respostas. Eu estou lá no processo, mas eu não tenho muita resposta do que está acontecendo. Muitas vezes, como a Lady disse, o Senhor se cala para nós. Muitas vezes nós não conseguimos ouvir muito a voz do Senhor. Eu estou no processo, mas eu não tenho muitas respostas de como vai ser, e como vai decorrer, e como que vai fluir. O processo, ele serve para gerar testemunho, e gerar testemunho dói. Para você testificar uma coisa que o Senhor fez na tua vida, muitas vezes vai ser dolorido, muitas vezes vai ser algo que você não queria passar, mas depois lá na frente, aleluia, vai servir para edificar vidas e trazer cura. Então nessa manhã eu quero trazer algo para você e dizer assim, o que o Senhor disse ao meu coração. Às vezes você não entende o processo, mas é nisso que o Senhor quer trazer cura para você, para que você possa gerar cura para outras pessoas. E mesmo em meio ao processo, muitas vezes você não entende, porque a gente quer que as coisas funcionam do nosso jeito. A gente quer que as coisas funcionam da nossa maneira, mas depois isso vai edificar vidas. A vida de José, se nós formos ver, até hoje ela edifica milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas. E aí eu quero trazer para vocês uma parte aqui do testemunho do meu processo. Alguns já, quando eu estava aqui, teve oportunidades, algumas vezes citamos, o pastor citou aqui também. O meu pai, ele teve diabetes, sempre, o tempo inteiro, a vida inteira com diabetes. E a gente sabe que essas pessoas que têm diabetes, elas são as pessoas muito teimosas, né, pastor Beto? Porque assim, a pessoa sabe que tem diabetes, mas ela quer comer o docinho. Ela sabe que tem diabetes, mas ela quer comer o porquinho. Ela sabe que tem diabetes, mas aí parece que é uma tentação. E a vida inteira eu falo, meu pai, eu quero um doce de leite. Ô pai, doce de leite, tá com a diabetes aí 300 e pouco.
E aí ele foi para a praia o ano passado, em janeiro, fevereiro, mais ou menos isso, né? Eu não lembro ao certo. E aí ele pé quente, nunca gostou de praia, falou que sempre estava na praia. Com o pé quente da areia, fez uma bolha. Ele voltou, aí homem também não é paciente, de passar uma pomadinha, esperar o processo, né? Ele foi lá e estourou essa bolha. E aí quando ele estourou essa bolha, quem é diabético, o que acontece? Não cicatriza. Foi passando o tempo, começou a sair pus, começou a sair água e tudo. Aí teve um dia, aí ele sempre mostrando vídeo lá pra mim, e mostrando foto, e mandando foto. Pai, para esse negócio feio. E aí teve um dia que ele foi lá em casa. Eu tenho até essa foto guardada, eu trabalhando lá, ele foi almoçar. Eu falei, pai, esse pé seu tá preto, esse dedão tá preto. Eu falei, e ainda tá fedido, viu? Aí ele falou assim, mas... Não, eu tô passando pomada, já fui, voltei no médico, já fui, voltei. Eu falei, pai, nós temos que ir de novo. E aí ele foi indo e vindas. E eu falei assim, o hospital particular não está resolvendo nada. Falei, então, vamos no público. Foi até que a Esther me ajudou. Ele foi, deu entrada. Também no público ele deu um pouquinho de dificuldade, que ele é um pouquinho nervoso. E aí eles amputaram o dedão dele. Então ele perdeu o dedão e até aí ele aceitou. Não foi muito fácil, mas ele aceitou. Depois que ele perdeu o dedão, passou-se uns dias... Não começou a cicatrizar o dedão também. E aí eu comecei já a ficar um pouco mais desesperada. Eu falei, meu Deus, um homem desse tamanho, já está andando meio que apoiando com o calcanhar. E aí, indo, foi necessário ele se internar. E aí, para vocês verem que no meio do nosso processo, o Senhor cuida da gente nos mínimos detalhes. E a gente, às vezes, passa um pouquinho despercebido. Mas depois que passa, eu comecei a me atentar nisso. Então, Deus prepara uma oportunidade. Ele ficou internado, lá onde ele pagava o convênio. Depois de muito... E aí vocês viram, né, irmãos? Na rede social, assim, quem me acompanha, eu não fico postando muita coisa. Mas quando a gente vira leoa para querer ajudar as pessoas que a gente ama. Comecei a postar, e comecei a escrever. E eu tô aqui na frente do hospital, e nananã. E aí eles prepararam um apartamento dentro do hospital para que meu pai ficasse. E isso o plano não cobria. Então lá dentro do hospital eu comecei a trabalhar lá dentro. Comecei a ficar durante o dia. Eu e minha irmã revezava. Eu ia de manhã, ficava até a noite. À noite minha irmã ia do serviço direto para lá. No outro dia eu voltava e assim nós íamos. Os médicos não queriam amputar. Foi muito difícil. Eu falei, gente, tá ficando podre, tá apodrecendo o resto e tá alastrando isso nele. Então foi um período muito confuso e um período muito difícil que nós passamos dentro do hospital. E eu chegava em casa, eu não conseguia dormir. Eu chegava em casa, era uma guerra espiritual muito grande. Então, em vez de eu conseguir deitar minha cabeça no travesseiro e dormir, eu começava a sonhar e a chamar meu pai de madrugada. Quando o tempo que eu saía do hospital e eu vinha para casa, eu tomava um banho. Aí o Douglas já sempre fez tudo em casa, então já adiantava a comida, arrumava a casa. Só que quando eu chegava em casa, eu não conseguia deitar meu travesseiro e dormir. A minha irmã, às vezes de madrugada, ela lá com ele, mandando mensagem, o pai está chorando de dor. Às vezes o meu pai se contia de dor para não atrapalhar ela, porque no outro dia ela tinha que trabalhar. Então foi uma luta muito grande dentro do hospital. Chegou um tempo que aí ele precisou, os médicos, eu orei, cheguei em casa um dia, minha tia também revezava, a irmã dele ficava algumas vezes lá quando eu tinha reunião e precisava ir para São Paulo. E aí chegou um dia que eu cheguei em casa e eu dobrei meu joelho e chorei muito naquele dia. Eu me lembro como se fosse hoje. E eu falei, Senhor, eu não aguento esse processo. E aí o Senhor falou pra mim. E eu falei, mas por que eu tenho que estar lá? A minha irmã, às vezes, ela é mais nova, mas às vezes ela é mais forte que eu. E aí o Senhor falou pra mim, é você quem tem que estar lá. O processo que eu tenho também é contigo. É você que tem que estar aí dentro do hospital. É com você também que eu quero falar e quero tratar. E aí foi indo, quando eu orei nesse dia, no dia seguinte, trocou de médico, veio uma outra médica, ela falou, não, precisa amputar. Nesse momento falou assim, eu preciso que vocês autorizem isso. Eu comecei a preencher os papéis chorando, eu falei, Senhor, se é isso que precisa, nós vamos fazer. Meu pai do lado chorando, começou a ligar para minha tia, para a mãe dele, para os irmãos dele, para minha madrasta, chorando porque ele já estava sentindo que não iria conseguir fazer muita coisa sem o pé então. E nesse momento eu me deparei com vários confrontos, porque no meio do processo,
O Senhor também prepara a oportunidade para você se reconciliar, para você amar mais. Porque assim, eu vivi um período inteiro com meu pai, mas depois da separação do meu pai e da minha mãe, eu fui para o lado da minha mãe, minha irmã ficou para o lado do meu pai. Eu me afastei um pouco, assim, fisicamente, mas nós nos falávamos. Não nos abraçávamos, eu nunca tive muito contato de abraço. E nesse período dentro do hospital foi o momento que eu mais me declarei, falei que amava meu pai. Foi o momento que eu mais abracei ele. Foi o momento que eu mais ouvi coisas, assim, ele contando a trajetória da vida dele, contando, e até ele mesmo falava, eu acho que é Deus que está tratando comigo. Dentro do hospital ele aceitou Jesus, o pastor Itamar foi lá. Ele se converteu, ele aceitou Jesus e eu e minha irmã começava assim, a gente colocava louvor, como era um apartamento, falava assim, pai, ouve esse louvor. Aí eu colocava a mão e eu falava, Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus da cura. Minha irmã ia lá, vamos orar. E nós orávamos às vezes, nós três lá em volta da cama. E eu sei que o Senhor estava tratando conosco. E aí depois da cirurgia, depois que ele fez a amputação, ele ficou em recuperação, e aí começou a ir psicólogas lá. Então, ele já não queria falar com a psicóloga, aí eu já fiquei preocupada. Ele só meio que chorava, aí quando ia no banheiro ele queria fazer sozinho, então ele caía, e aí um homão daquele tamanho caindo, quem conseguia levantar? Quando ele caiu, minha irmã acho que tinha ido na recepção, só pegar um papel ele caiu, e eu estava longe. No banheiro ele não queria que a gente desse banho, não queria que os médicos dessem banho, nem enfermeiros, por conta de vergonha. Então foi um período bem delicado, mas meu pai sempre teve um coração muito bom. Meu pai, pode pôr, irmã, aqui, para vocês até verem. Tem uma fotinho dele aqui, eu acho que uns sabem, outros não devem conhecer. Mas aqui ele já estava amputado, isso foi no Dia dos Pais do ano passado. Então aqui, ele sempre teve um coração muito bom, mas todo mundo tem falhas e tem defeitos. Então, uma pessoa teimosa, personalidade forte. E aí aconteceu que depois que ele saiu, ele queria estar num lugar maior, por conta que ele morava em 2 cômodos. Aí, se vocês conseguirem ver, é uma escada muito grande. Então, ele subia e descia de bunda essa escada. Tá gravando, né? Descia sentadinho essa escada. E ele, ai meu cox, e dói, e sobe, e desce. Eu falei, mas você quer ficar lá na rua, sentado lá, porque pelo menos eu vejo pessoa passando. Pai, mas ficar subindo e descendo, uma hora você vai cair. E eu, mesmo lá, eu ia todos os dias na casa dele. Eu ia de manhã, trabalhava de lá. E era um olho na reunião e um olho nele. Porque quando eu ia olhar, ele já estava tentando descer a escada. Então, aí por conta de coisas da vida e por família, a gente sabe que família se desentende. Houve uma discussão, uma briga em família por conta de bens, por conta de casa, tudo. Lá em Provérbios 12, 18 fala assim, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Então, isso eu também aprendi nesse processo, que nós precisamos ter muita atenção no que nós falamos e proferimos, porque magoa, machuca as pessoas. As pessoas guardam aquilo, tem gente que não consegue externar. Igual eu falei, meu pai, ele não externava nada para mim e para minha irmã, porque ele viu que nós passamos um tempo muito difícil no hospital, viu que eu estava muito... Irmãos, e eu vou te dizer que quando a gente está nesse processo, estamos na tempestade, vem muitas coisas na nossa vida. Eu comecei a esquecer as coisas. O Douglas falava, Daiane, não sei o que, a chave onde está? Eu falei, não sei. Ah, não sei o que lá, o que... Aí eu falei, não lembro. Eu comecei a me dar tipo uma amnésia, eu comecei a esquecer as coisas. Era para marcar a consulta do meu pai, eu esquecia. Era para fazer alguma coisa em casa, eu esquecia. Me deu um esquecimento muito grande. E aí depois teve essa briga entre a família dele por conta da casa. Um dos irmãos dele falou muitas coisas que magoou muito ele. E depois eu fiquei sabendo. Minha irmã também se revoltou muito, mas eu fiquei sabendo e fiquei muito mal, porque eu pensei assim, meu pai está amputado. Ele não consegue nem reagir. Como me contaram, ele ficou suando frio, querendo reagir, argumentar com o irmão dele. E tentou falar algumas coisas, mas ouviu coisas do passado. Que aí quando você está nervoso, que é igual eu falei, acaba trazendo à tona as coisas do passado. E aí passou-se uns dias, e eu falando no WhatsApp, ele com a minha irmã, e ele teve um infarto. Foi para o hospital, fez o cateterismo, fez todo o procedimento. E por isso que eu falo, irmãos, às vezes é importante desabafar, é importante falar.
Quando ele estava no hospital, o médico fez exames de tudo, porque nós ficamos 1 mês e pouco, todos os dias lá, os médicos falaram que ele não tinha nada no coração. E aí ele teve esse infarto, eu fiquei preocupada. Tanto que quando eu cheguei lá para visitar ele, que ele ficou 1 dia só, o médico disse, pode ir embora, tá tudo certo, tá novinho em folha. Aí eu não sei os procedimentos exatos que fez, ele falava assim, agora eu tô com umas bolinhas aqui na minha veia, você não me deixa nervoso não, porque senão essas bolinhas vai pular, viu? Eu falei, oxe pai, ele falou, vai pular, se você me deixar nervoso, ficar chamando minha atenção, que eu não tenho que fazer. E aí ele voltou para casa. Deu-se uns dias, ele teve outro infarto. Ele ligou para minha irmã morrendo de dor, a Cris, meu tio Blake e minha madrasta chegando do almoço, viu que ele não estava bem, levou ele para o hospital. E aí quando foi 5:30 da tarde, eu fui, na hora que ele foi, que foi umas 12:30 e pouco, peguei minhas coisas correndo e falei, Douglas, eu vou para o hospital. Eu vou porque eu tenho que estar lá com meu pai. Sempre foi assim. Chegando lá no hospital, fiquei lá, os médicos não falavam nada, era um silêncio. Depois o médico só me chamou e disse assim, muito grosso, você sabia que seu pai vai morrer disso, né? Eu, hã? É porque eu já tô vendo aqui, ele fez cateterismo semana passada. E assim, é muito difícil reverter, não sei o que lá. Falei, deixa eu ver meu pai. Ele, não, espera um pouco, ele tá com dor, eu dei morfina aqui pra ele, sei o que lá. Fica lá fora esperando. Ficou eu, meu tio e minha madrasta lá fora. Mandei mensagem pra pastora, conversando com a minha irmã falou assim, Daiane, eu senti que ele estava se despedindo de mim quando ele ligou. Ele nunca manda mensagem quando ele está indo para o hospital, porque ele fica preocupado. Falei, não, Mayara, que isso, até parece. E lá no hospital, quando eu comecei a ouvir umas correrias assim de umas pessoas, eu fui correndo, porque eles não deixaram eu ver meu pai. Eu coloquei o ouvido assim do lado, e aí eu ouvi o nome dele, Robson. Aí eu voltei e já comecei a chorar. Falei, eu não acredito nisso. Quando foi às 5:30 da tarde, os médicos nos chamaram. O médico me chamou e falou assim, não teve jeito. A gente não conseguiu reverter como eu tinha te dito. E aí nesse momento eu nem queria ouvir mais nada do médico. Eu saí da sala, logo o Douglas chegou. E eu só falei assim pro Senhor, mas por que, Senhor? Eu cuidei tanto do pé dele. Eu cuidei tanto esse tempo inteiro de processo dentro do hospital. Para eu ver ele indo embora desse jeito. Nesse momento eu falei assim, minha tia, a irmã dele, me acompanhou, eu vi ele lá no hospital. Eu vi o jeito que ele estava. Ele ainda estava quente, estava com o rosto sereno. E aí eu voltei, a irmã dele disse assim, pode deixar que eu vou resolver tudo. Eu falei, não, se eu comecei e cuidei do meu pai até agora, eu vou atrás de tudo. Fui atrás, fui ver os caixão, o Douglas foi comigo, eu entrei lá, vi tudo. Minha madrasta escolheu as roupas, fizemos tudo. No dia seguinte eu estava lá no velório. Só que aí nesse meio tempo, que é o que eu quero trazer para vocês, essa parte aqui. Dentro do velório, eu via tudo preto. Eu olhava ele lá, mas eu via as pessoas e, para mim, eu vi as pessoas que colaboraram para a morte dele. Eu vi algumas pessoas da família dele. A pastora Tânia chegou, ela me abraçou, orou por mim. E eu falei assim, pastora Tânia, eu tô com muita raiva. Eu tô com muito ódio de todas essas pessoas que estão aqui chorando agora. Porque não é hora, assim, não adianta chorar agora, já foi. E ela orou por mim. O Senhor trouxe paz naquele momento. Só que naquele momento eu vi as pessoas chorando. E assim, a gente quer achar culpado, a gente quer achar muita coisa, quer tentar por que foi, por que não foi. E depois que ele foi enterrado, eu fui para casa, tudo mais. Comecei a cuidar das documentações de seguro de vida, tomar ir na prefeitura e pegar papel, ir no papel, e aí eu tratando papel e certidão de óbito, tudo aquilo muito mexendo comigo. Eu fiquei muito mal, fiquei com muitas dores no corpo, os meus pés ficaram muito inchados, e ao mesmo tempo que eu estava triste, eu estava com muita raiva de todo mundo, e eu queria ir. Aí, Daiane, por que você está falando raiva? Está falando na igreja, porque é o sentimento que eu estava sentindo no momento. É o que eu estava sentindo. Eu estava com muita raiva de todo mundo. Eu estava culpando todo mundo e querendo que todo mundo desaparecesse da minha frente. E aí foi dando auxílio para minha madrasta, para minha irmã.
vazio, a tristeza, tudo tomando conta de mim. E como a ministração diz, o Senhor, Ele quer nos curar, e o perdão, Ele nos cura, amém? Então, nós citamos aqui que nós precisamos do fruto do Espírito, nós precisamos viver uma vida, precisamos viver o propósito para chegar, o processo para chegar no propósito, nós precisamos se confrontar, resolver os nossos problemas. E aí, voltando para a história de José aqui, para nós adiantarmos. Então José foi vendido, chega a fome muito grande, alastra toda a terra, inclusive a família de José que estava em Canaã, com exceção ao Egito, o Egito também, mas José, como ele já tinha recebido aquela visão, aquele sonho do Senhor, ele começou a abastecer, como ele já estava, era o braço direito de Faraó, ele começou a abastecer e guardar mantimentos, guardar comidas e guardar tudo. Então quando chegou a fome, ele vendia aquelas comidas para o povo. E aí Jacó disse assim: gente, eu fiquei sabendo que lá no Egito tem comida. Você e seus irmãos peguem tudo e vão lá. Vão lá, leva o que a gente tem aqui de dinheiro, vão lá e tragam comida para nós. Então eles vão, a palavra do Senhor diz que lá em Jeremias 42, eles chegam, se prostram diante de José, mas eles não reconhecem José. Mas José reconheceu que aqueles lá eram irmãos deles. E aí ele fala assim: de onde que vocês são? Ele falou assim: não, nós somos de Canaã, nós viemos apenas aqui comprar comida. Não, vocês vieram espionar a terra. Não, nós somos honestos, nós somos íntegros, nós viemos apenas comprar comida. Nós temos um pai, o pai já está avançado na idade, temos nossos irmãos, um morreu, o outro que é mais novo ficou junto com o nosso pai. Nós só viemos comprar comida e nada mais. Então aqui José, ele se deparou que ele precisava resolver pendências na vida dele. Depois de anos, José já casado, com filho e tudo mais, se confronta novamente com a situação. Então tem gente, até pessoas que falam assim: nossa, mas depois de 15 anos, 20 anos, 5 anos, o problema se achega a mim novamente. E aqui que o Senhor falou ao meu coração, e eu escrevendo essa palavra, que tem coisas que nós precisamos resolver as pendências de nossas vidas para que a nossa vida vá adiante. Se eu não resolvo, aquilo fica paralisado e a minha vida fica paralisada e as coisas não andam como deveriam andar. Então eu não sei como está a sua vida, tanto na sua casa quanto familiar, eu não sei. Mas se o Senhor trouxe essa ministração, é porque tem corações certos que essa palavra precisa alcançar. Quando a pastora veio aqui lá do Japão, e ela veio e se pediu perdão para o pastor Beto, aquilo mexeu muito comigo. Sempre quando eu estava aqui no culto, eu orava e falei assim: eu não sou digna nem de estar aqui, com tanta raiva, tanta mágoa que eu tenho dentro do meu coração. Eu não sou digna de falar nada para ninguém, eu não sou digna nem de estar aqui cultuando. O inimigo começou a colocar uma culpa tão grande dentro de mim. Nossa, uma pessoa que vai para a igreja não sei quantos anos, nasceu na igreja e está com essa raiva, essa mágoa de familiares. O inimigo começou a me trazer esse peso sobre mim. E aqui nós vemos que José, ele se deparou com a família dele. Ele precisava resolver pendências para que as coisas andassem na vida dele. Eu tenho certeza que José sim tinha muito dinheiro, tinha uma família abençoada, governava e tratava e fazia e acontecia, mas dentro do íntimo dele existiam coisas que precisavam sim ser resolvidas. E que ele poderia não externalizar, mas que precisavam arabaxui de como arabaxai ser tratadas dentro do íntimo dele, para que as coisas começassem a andar perfeitamente como devem ser encaminhadas. Então aqui nós vemos que José, ele faz um acordo no versículo 43 com os irmãos dele: olha, vocês vão, levem a comida, um de vocês vão ficar aqui comigo, e como garantia que vocês vão trazer esse irmão aí que vocês dizem que tem, o irmão que caçula que está faltando. Então eles vão, chegando lá, eles falam assim para o pai: olha, tem um moço lá que desconfiou da gente, pai. E assim, ele só deu como garantia o quê? A gente trazer comida, mas ir embora e levar o irmão Benjamim junto conosco. Então Jacó recusa e fica e vai. E a palavra do Senhor diz que ele fica meio assim, porque também era um dos filhos que ele gostava, estava muito próximo. E aí ele vai junto com os irmãos. Chega lá, a palavra do Senhor diz que José, ele chora muito.
que é um irmão da mesma mãe, chora muito, abençoa Benjamim. E aí José, ele fala assim: prepara um banquete para todos eles, eu quero que eles comam todos aqui comigo. Então faça um banquete grande, bonito, belo aqui para todos eles. E aí preparando esse banquete, todos eles comem. E aí José, no versículo 45, ele pede para que todos os egípcios saiam de dentro do palácio e que só fiquem os irmãos. E nesse momento ele se revela: eu sou José, a qual vocês venderam, me venderam. E nesse momento aqui, ele começa a abraçar um a um. E assim, eu vou indo além. E é como se ele falasse assim: olha, eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te perdoo. José aqui, ele podia não querer perdoar os irmãos, certo? Mas ele precisava se desprender daquilo que ele estava amarrado há anos, para que a vida dele pudesse prosseguir como deveria ser. Aqui a palavra do Senhor diz que nesse momento ele chora tanto com os irmãos, ele não consegue se conter, que todo o palácio começou a ouvir aquela choradeira. Imagina, os irmãos todos lá, ele chorando e pedindo, e se arrependendo, e pedindo perdão e perdoando os irmãos. É como se ele falasse assim: olha, eu não quero mais sofrer, eu quero sanar isso da minha vida para que as coisas fluam como precisam fluir. Nós estamos em um tempo, irmãos, que as pessoas na nossa geração têm vivido muitas doenças, pessoas depressivas, pessoas ansiosas. E o que o Senhor ministrou ao meu coração, e quando eu estava nesse processo, eu ouvi muitas ministrações sobre perdão, porque eu falei: eu não aceito, tá difícil, mas eu preciso. Meu pai vai fez 8 meses que ele faleceu. E ao mesmo tempo eu me coloquei numa caverna tão grande, e eu falei assim: daqui eu não saio, porque eu estou com vergonha de sentir isso que eu estou sentindo. Daqui eu não saio, eu não vou parar de ir para a igreja, porque o Senhor é a minha força. Eu não vou sair, porque o Senhor é a minha força, mas eu vou ficar no meu mundo aqui. Então eu colocava louvores, e louvando no banheiro, e louvando em casa. Douglas me pegou muitas vezes chorando de saudade do meu pai, chorando porque eu tinha que me resolver com a família do meu pai para que a minha vida fosse para frente, porque eu tenho um salário bom, tenho minha casa própria, meu carro, meu casamento com meu marido é abençoado, mas isso aqui não é suficiente. Então nesse momento eu estava com um lixo dentro de mim, que eu precisava colocar isso para fora. Eu precisava tirar isso para fora. Então eu procurei a pastora, fui conversando com ela, a Lídia também conversando. E a pastora: calma, Daiane, tudo tem seu tempo. Só que eu queria apressar o processo, porque eu queria logo tirar isso dentro de mim, para que as coisas começassem a fluir e para que eu não me sentisse mais culpada. Falei muitas coisas para minha avó, quando teve as discussões com a família, e eu, para defender o meu pai, falei muitas coisas. Falei coisas que eu tenho certeza que magoou ela. Falei como uma mãe, comecei a falar várias coisas para ela. Não é assim, olha como meu pai está. E fui querendo defender o meu pai, mas como eu disse, palavras magoam as pessoas. E aqui José depois ele fala assim para os irmãos dele: olha, vai lá, busca o pai, tragam tudo o que vocês têm, porque a fome ainda vai continuar por mais 5 anos. E aqui vocês vão estar seguros. E a palavra do Senhor diz que ele habitou numa das melhores regiões do Egito, a família dele. Eles permaneceram lá comendo o que precisava. E aqui, para avançar até um pouco, e que eu até anotei aqui, que isso me chamou muita atenção numa ministração, que diz que o perdão, temos o perdão vertical, que é nós com o Senhor, e a nossa comunicação direta com o Senhor, amém? E também temos o perdão horizontal, que é entre os irmãos. E aí, como eu consigo perdoar, como eu consigo ter intimidade na vertical com alguém que eu não vejo, que é o Senhor? Como que eu consigo querer estar bem com o Senhor que eu não vejo, se eu não consigo estar bem com quem eu estou do meu lado, com quem eu vejo? E essa palavra me chocou muito, porque aí eu logo pensei assim: isso é verdade, como eu quero adorar, exaltar, bendizer
fazer o Senhor estar bem com o Senhor se eu não consigo estar bem aqui na horizontal, com a família do meu pai, com as pessoas que estão aqui junto com meu pai, que estavam junto com o meu pai? Quando nós falamos, na palavra do Senhor diz que nós precisamos perdoar 70 vezes 7. E se Ele fala isso é porque não é fácil. É todos os dias, é todas as horas. Mas eu ouvia muito isso, eu falei, eu nunca briguei com ninguém. Nunca tive problema com ninguém. Então, negócio de perdão, nunca precisei. Mas quando chegou a minha vez de exercitar essa palavra, foi difícil. Essa palavra aqui nessa manhã é para todos nós que estamos passando, que passamos e que vamos passar e precisaremos liberar o perdão. Quando eu estava escrevendo essa palavra, o Senhor disse para mim assim, que essa palavra seria para pessoas que foram abusadas e não conseguem perdoar até hoje, e tem pessoas que já nem estão mais entre nós. Essa palavra seriam para pessoas que foram traídas, e não conseguem perdoar e perderam até financeiramente porque foram trapaceadas. Essa palavra é para pessoas que precisam se acertar com o pai, com a mãe, com a avó, porque foram rejeitadas e até hoje não conseguem perdoar. Essa palavra nessa manhã é para nós como igreja. Queremos se desprender de tudo que tem nos amarrado e vivemos uma vida segundo o coração do Senhor e sermos de fato livres. A pior coisa é nós estarmos servindo ao Senhor e estarmos amarrados, porque é o que o inimigo quer. Ele quer trazer um peso espiritual e quer nos amarrar de uma forma tão grande para que a nossa vida não vá adiante. Essa palavra nessa manhã é para nós que muitas vezes recebemos palavras que nós não queríamos receber. Palavras de um esposo, da mãe, do filho, e que você foi guardando no teu coração por muito tempo, e o Senhor tem cura. Essa palavra nessa manhã são para pessoas que foram abandonadas pelo pai, não conseguem entender. O pai foi embora, deixou você com a mãe, você não consegue entender. Essa palavra é para pessoas que também foram abandonadas por mães e pais presentes dentro de casa, mas que por motivo N tiveram que se distanciar para cuidar de outras coisas. E que você não consegue se desprender nisso. Nessa manhã o Senhor tem cura para nós. Nessa manhã o Senhor tem cura para a igreja. Daiane, mas olha, eu não passo por nenhuma dessa situação. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Mas que você guarde essa palavra nessa manhã e que você reflita, e que no momento que você precisar liberar perdão, que o seu coração esteja aberto a isso. Liberar perdão, irmãos, não é fácil. E aí eu listei aqui o que a falta de perdão traz e o que trouxe para mim. E às vezes pode ser que tenha alguém aqui nessa manhã que se identifique com algumas coisas dessas. É igual eu falei, eu estar aqui livre, mas ao mesmo tempo o inimigo me aprisionar e me amarrar. Então a falta de perdão traz um peso espiritual. Traz o coração apertado, angustiado, coração pesado. Trazem doenças psicossomáticas, que são dores e problemas físicos causados pela emoção, pelo emocional. Então eu fiquei com meus pés muito inchados, eu comecei a esquecer as coisas. Isso durante o processo, e piorou muito depois da morte do meu pai. A falta de perdão, ela é um câncer que ela começa pequeno e ela vai se alastrando. Foi só uma palavrazinha lançada. Ixi, foi só um abraço que eu não tive. Foi só uma coisinha que aconteceu. Isso vai se alastrando e o inimigo vai começando a operar e começa a ganhar forças. No meu caso já foi bem grande, porque já estava indo um pouquinho, né? Porque durante a internação do meu pai já eram muitos conflitos que aconteciam em relação familiar, foi indo, mas que explodiu e virou algo muito grande na minha vida. Eu precisava pedir perdão para minha avó e para o meu tio, que foram as pessoas que eu mais estava magoada, para que eu conseguisse me desligar do mundo espiritual deles. Porque assim, a falta de perdão te liga a pessoa pode estar lá no Japão, igual a pastora, está lá do outro lado do mundo, mas você está ligada no mundo espiritual com ela. A minha avó estava vivendo a vida dela lá em Sorocaba, meu tio vivendo aqui em Santo André, cada um vivendo a sua vida, mas eu
estava com esse peso em mim. E eu precisava procurar eles e me acertar com eles. Eu até disse uma vez para minha irmã: ó, mana, eu tô sentindo que tá chegando o momento que eu preciso me deparar com eles. Eu não vi mais ninguém depois que meu pai faleceu. Somente meu tio Blake e minha tia Cris, porque eles escutam aqui. Mas eu nunca mais vi ninguém. Eu falei: eu preciso procurar eles. Eu preciso me acertar com eles. A Lídia foi em casa. Isso é até um testemunho. Os pastores estão fazendo visita nos lares. Se não chegou sua vez, calma que vai chegar, tá bom? Faz um café. Eu fiz o que lá pra Lídia, hein, Douglas? Nem lembro o que eu fiz. De docinho. Pastor Beto, que docinho. Eu não lembro, eu fiz um negócio lá pra Lídia, lá pro pastor Itamar. Nós ficamos conversando e a cachorra subindo e descendo. E nós contando sobre a vida. Era meia-noite, nós estávamos lá conversando. E na hora da oração, a Lídia disse assim, eu falando de uns problemas lá do prédio, né, com ela. Eu falei: ai, às vezes eu fico nervosa. Não sei o quê. E ela conversando comigo, contando dos problemas dela também. E aí na oração, ela falou assim: Dai, olha que... Ela falou assim: eu tô vendo pedras se movendo de um lado para o outro, e pedras grandes e pedras pequenas se movimentando e movendo. Aí ela começou a fazer os movimentos na mesa. Ela falou assim: eu não estou conseguindo entender o que é isso. Eu não sei se é você que vai embora com o Douglas, se são pessoas que estão aqui nesse prédio que vão embora. Eu não estou conseguindo decifrar e entender esses sonhos. Quando eu contei para a Lídia que meu coração estava inclinado, porque fazia 1 mês e pouco que eu comecei a sentir mais forte aquele desejo. Sabe quando você fala o nome da pessoa e você não fica com ranço? Vamos falar a palavra séria, com ranço? Eu falei: pois bem, tá fluindo. Foi passando, e eu lá no meu louvor, Deus me deu um louvor lindo que nós não vamos nem passar também, porque eu não sei cantar ele. Eu coloquei lá Yolambra, fui ousada, né? Coloquei lá pra coisar, mas nem sabia a letra, né, pastor Itamar? O pessoal de Yolambra ficou tentando ler lá. Eu falei: põe no Datachão pros irmãos, que eu não sei essa letra aqui não. Mas foi um louvor que o Senhor me trouxe, falando sobre o processo. E a Lídia falou assim: Daiane, ela mandou um áudio, eu tô arrepiada aqui nesse momento. Sabe por quê? Eu contando depois pra ela tudo, porque o Senhor falou no meu coração que essas pedras que se moviam para lá e para cá eram as pedras do seu coração que o Senhor estava liberando sobre a tua vida, para desencadear tudo. Ela falou assim: eu estou arrepiada. E eu lá do outro lado do telefone, e eu falei: eu também. A raiz, ela estava em mim. Quem precisava era eu. Minha avó e meu tio estavam seguindo a vida deles. A ausência do perdão não mata quem retém, não mata quem recebe, mata quem retém. Ah, tá, eles estão fluindo. Minha avó, depois fiquei sabendo que ela mudou de casa, tudo. Ela estava seguindo a vida dela, mas estava matando eu. É a vida deles estava fluindo. Eles estavam indo, continuam seguindo a vida deles, porque eu estava retendo aquilo em mim. Então, essa é uma parte também que eu ouvi, eu anotei aqui, porque eu achei muito tremendo. O Senhor falando comigo: a ausência do perdão não mata quem não recebe, mata quem retém. Então, nessa manhã, começa a orar ao Senhor, dizer: eu preciso liberar no mundo espiritual essa pessoa. Eu preciso liberar no mundo espiritual essa situação, para que eu possa me desvincular e as coisas começarem a fluir na minha vida. E aí eu peguei meu telefone e falei assim: olha, e agora? Eu sozinha. Será que eu mando ou não mando? Sabe que a gente às vezes é... E aí o Senhor também falou isso no meu coração, que nós possamos quebrar esse ego e esse orgulho. Aí eu não vou pedir perdão, porque se eu pedir perdão, a pessoa vai achar que ela está com razão, que ela está certa e eu que sou errada. E nesse momento, irmãos, e já meio que finalizei, que está cedo, mas já meio que avançando para o final, eu mandei mensagem pro meu tio, e aí estava bloqueado. Aí a última mensagem que eu vi era do ano passado, em outubro, quando aconteceu toda a situação. Eu falei: ixi, mas como eu vou falar com ele? Estou bloqueada. Procurei a esposa dele, a minha tia, e falei assim: ô Keila, manda lá para ele, para mim, por favor. Eu acho que vocês não vão entender, mas assim, eu preciso que ele me perdoe. E aí para muitas pessoas, eu até ouvi pessoas dizer assim: mas você não fez nada? Foi ele que feriu, foi ele que esbravejou. Eu falei: mas eu preciso. E eu escrevi na mensagem isso: tio, eu preciso que você me perdoe. Meu pai já se foi, a situação de passaram. E assim, se você puder marcar um tempo comigo, eu queria ir aí pessoalmente pedir esse perdão. Passou-se um dia, aí minha tia não falou nada. Eu falei: ixi. Aí eu falei assim: e aí, tio respondeu? Respondeu, falou o quê? Que ele não tem nada para falar com você. Aí eu: tá bom.
Aí eu contei pra minha irmã até riu. Eu falei, Maiara, tá rindo por quê? Daiane, é uma coisa, né? Eu sei que você quer, mas... Falei, não, mas tá bom, eu fiz minha parte. E aí pra ir pra falar com a minha avó, eu fui mais... Porque minha avó, ela é bem sangue quente. Aí eu falei, ixi, pra ir pra falar com ela agora que eu quero ver como eu vou falar com ela. Porque eu ainda falei umas coisas lá que no dia da discussão que magoou ela. Aí eu liguei, aí eu, oi vó, tudo bem? E assim, muito tempo sem falar com eles. Oi, tudo bem, quem é? Eu falei, é Daiane. Aí ele falou assim, falei assim, a avó tá aí? Aí ele falou assim, tá sim, Daiane, tá sim. Aí passou o telefone pra ela, eu falei, oi vó, tudo bem? Ela, tudo. Falei, vó, se passaram muito tempo, né? Aí ela, sim, 8 meses. Falei, se passaram 8 meses que meu pai faleceu. E eu queria ligar pra senhora, porque assim, foi um processo que eu vivi e eu precisava do meu tempo. E assim, eu queria pedir perdão por todo o sentimento que eu tive. Queria pedir perdão porque eu não respeitei o seu momento como mãe, por mais que tudo que aconteceu. Eu não respeitei o seu momento, porque era seu filho que estava lá no caixão. Eu queria pedir perdão porque eu senti coisas que eu desconhecia e eu nunca senti por ninguém. O que eu estava sentindo naquele momento, eu nunca senti por ninguém. Eu queria pedir perdão. Aí ela chorou e ela falou assim, eu te perdoo, porque... Estava até conversando com o pessoal aqui. Agora meu filho foi embora, mas o que ficou dele, o que eu tenho dele aqui na terra só é você e sua irmã. Então eu perdoo você. E ela falou assim, olha, mas eu não se esqueço. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar e entender, irmãos, que quando essa parte do perdão, você vai ouvir também coisas que você não quer, ou você vai se confrontar com coisas que você se desconhecia. Meu tio falou que não queria falar comigo, tudo bem, então eu já fui, mas eu já sabia, eu tinha que ir aberto e não sabia o que ia acontecer. A minha avó veio e falou assim pra mim, mas eu não esqueço que naquele dia que você foi falar e defender o seu pai, você falou coisas que me magoou, e isso eu não esqueço. Falei, tudo bem, vó, eu sei mesmo, eu peço perdão, porque eu não deveria ter falado da forma como eu falei, eu não deveria ter falado, eu quis defender meu pai, mas eu não deveria. Aí ela falou assim, não, tá tudo bem, tá perdoado. Você e sua irmã, já falei aqui pro pessoal que vocês estão de portas abertas, pode aparecer aqui. E aí, resumindo, quando eu desliguei o telefone, eu comecei a chorar. E eu tava no horário de trabalho, só que eu tava agoniada pra falar com ela, comecei a chorar. E aí o Douglas não chegava, eu mandei mensagem pra Lídia, depois já mandei mensagem pra pastora. E aí eu comecei a chorar e senti uma presença, uma leveza lá no meu apartamento. Eu comecei a andar de um lado para o outro, mas eu comecei a glorificar o Senhor. Eu comecei a sentir uma leveza que eu não sei explicar. É como se aquele peso que estava nas minhas costas tivessem sido tirados de uma vez por todas. O perdão é uma escolha e eu escolhi perdoar. Nós precisamos nos lembrar e reforçar muito o que Cristo fez na cruz por nós, para que nós conseguimos prosseguir e conseguimos perdoar as pessoas. O perdão, ele movimenta o mundo espiritual. O que eu quero dizer aqui como um testemunho, irmãos? Porque eu não iria ministrar isso se não fosse do meu coração. Eu não iria ligar para minha avó e para o meu tio se não fosse algo assim que viesse lá da minha alma. Depois que eu pedi perdão, isso fazem 1 mês, 20 dias? 20 dias eu acho, que eu pedi e aconteceu tudo isso. Na semana seguinte, eu tenho um processo na justiça por conta de uma coisa do nosso carro. Estava sem se movimentar. Uma semana seguinte que eu pedi perdão, o processo se movimentou 3 vezes. Então você consegue entender que quando nós nos desligamos, quando nós movimentamos e fazemos a nossa parte aqui, o Senhor trabalha ao nosso favor. Aí o Douglas mandou assim, nosso processo se movimentou. Eu não acredito que eu estou precisando do dinheiro. Aí depois ele mandou no outro dia, nossa, se movimentou de novo. Aí eu Lídia, o processo se movimentou, mandando para ela. Aí depois, nossa, se movimentou de novo e agora está aguardando está aguardando eles se negociarem, está escrito que está para negociar valores. Eu falei, eu não acredito. O nosso Deus é um Deus de surpresa. E eu não fiz isso atrás com que o processo andasse, atrás com que as coisas que eu desejo se movimentassem. Eu fiz isso porque eu precisava me desligar e precisava com que a minha vida prosseguisse. E através disso, as demais coisas começaram a se encaminhar na minha vida. E depois aí da gerente me ligou e falou assim, Dai, tudo bem?
Isso, irmãos, uma semana depois, sequencial. Ô Dai, tudo bem? Tudo bem. Ela falou assim, olha, a gente sabe que está num momento delicado aqui na empresa, mas fica aí disponível, porque assim, em outubro, assim que abrir as vagas, que abrir as oportunidades, porque está bloqueado, eu vou promover você, tá bom? E eu não vou promover só com carga, eu vou promover com um salário também. Vocês estão conseguindo entender o que o perdão, a liberação de perdão movimenta no mundo espiritual? Irmãos, são testemunhos reais. Eu vivi isso. A pastora Tânia e a Lídia ministrando isso, que eu fiquei um tempo com elas na sala de batismo ministrando isso, e eu ouvindo aquilo, mas eu não tinha dimensão. Quando eu passei na pele, eu falei, tudo faz sentido do que elas ministravam na sala de batismo. Nessa manhã o Senhor, Ele quer tirar esse fardo de nós. E nós como igreja precisamos estar disponíveis a isso. Não queiram ficar amarrados, porque o inimigo quer amarrar. Ele quer nos amarrar. E o Senhor nessa manhã está nos sacudindo, dizendo aqui, eu tenho liberdade para você. Eu tenho vida nova para você. Porque, irmãos, depois dessa liberação de perdão, eu não sei explicar o que eu estou sentindo. E eu quero testemunhar e testificar isso para todo mundo. Para que pessoas que vivem situações como eu vivi sejam livres. Ah, Daiane, mas é um processo. Sim, o meu processo durou 8 meses. Mês que vem, como o pastor Regis disse, é o dia dos pais. É o mês dos pais. Como que eu estou? Estou com muita saudade. Não vai ser um dia fácil, porque é minha carne. Eu e minha irmã conversando ontem, até na minha mãe. E aí, nós estamos perdidos. O que nós vamos fazer no dia dos pais? Vixe, vamos pegar o carro, vamos ficar almoçar na praia, vamos ficar lá. Eu falei assim, eu queria ir lá também no túmulo do pai, porque os irmãos parece que colocaram uma coisa lá. Eu queria ver como que ficou. A saudade fica. Mas foi necessário o meu pai ir para que muitas coisas acontecessem dentro da família. O Senhor nos escolheu para romper limites da nossa família. Porque assim, meu pai, ele brigava e ele ficava... A Cris está de prova aqui. 5, 6, 8 meses sem falar com os irmãos. Aí brigava com... Uma vez brigou com um cara da geladeira, que abriu a geladeira, não era para abrir, ficou... Né, Cris? Ficou um tempão sem falar com a irmã. E aí na minha iniciação eu escrevendo, e o Senhor ministrou meu coração. Às vezes é necessário começar por um da família para que consiga atingir os demais. Se coloque em pé em nome de Jesus. Essa palavra é: eu te libero, mas eu também estou livre no mundo espiritual. Eu te libero, mas eu também sigo a minha vida. E eu ouvi uma coisa que é muito interessante, que diz assim: é melhor amar de longe do que odiar de perto. Eu vou amar minha avó lá em Sorocaba. Como se desligou, agora meu pai não está mais aqui. Eu já só ia muito porque ele ia. Eu não vou ficar indo lá. Eu quero ir uma vez sim, porque eu quero abraçar ela e pedir perdão pessoalmente. Eu falei isso para ela, quando meu tio for eu quero ir. Mas ela vai viver a vida dela lá, eu vou viver a minha vida aqui. Meu tio vai viver a vida dele lá, eu vou viver aqui. Mas é melhor eu amar de longe do que de perto eu sentir isso no meu coração. Então eu convido a pastora Tânia aqui. Ela vai fazer uma oração para nós. Nós fizemos essa oração, fizemos a oração em Olambra. A Lídia também fez no culto de domingo à noite. E que esse testemunho sirva para edificar a sua vida. Seja livre em nome de Jesus. Daiane, não consigo agora. Ou a pessoa que eu preciso perdoar não está aqui mais hoje. Você vai chamar a pastora, vai chamar os pastores. Eles vão orar com você e vão desligar isso no mundo espiritual para que a sua vida prossiga. Não queira estar aprisionado pelo inimigo, mas queira ser livre e viver uma vida linda segundo os propósitos do Senhor. E eu ainda vou vir testemunhar muitas outras coisas que depois que eu liberei no mundo espiritual tem acontecido na minha vida. Amém?